Bom, gente, boa noite. Meu nome é Rodrigo Padrini, eu vou ser o mediador hoje dessa mesa, do Psicologia no Foco. A gente está aqui para falar sobre um assunto, uma conversa muito séria, né? E a gente deu o título a ela de As Contradições e Impossibilidades na Garantia à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade. Eu sou psicólogo, atuo no sistema prisional também, já tem algum tempo, cerca de 8, 9 anos. E hoje a gente está contando com pessoas aqui que também têm experiência nessa área, que podem falar muito bem sobre o assunto. A presença de todo mundo. Eu vou estar todo mundo aqui, o pessoal pelo Facebook. A fala da Luísa, psicologia pela PUC Minas, é especialista em atenção primária à saúde, do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Municipal de Lombarens, é integrante do Grupo de Estudos de Criminologia Feminista, trabalhadora do SUS na implantação das políticas de promoção da equidade em saúde, voltadas para a população privada de liberdade e outras populações historicamente vulnerabilizadas. O Fernando, vou apresentar de uma vez. O Fernando, ele é graduado em Psicologia, psicólogo na Secretaria de Estado de Administração Prisional, psicólogo clínico e membro da Comissão do Sistema Prisional e Socioeducativo de Minas Gerais, né? Para quem não sabe, a gente tem uma Comissão do Sistema Prisional e Socioeducativo aqui no Conselho Regional de Psicologia. Ela acontece todos os meses, inclusive amanhã tem uma reunião. Ela é aberta ao público, né? Então, a profissionais de psicologia, estudantes interessados no tema. Também na próxima semana a gente vai ter um evento que para a gente está sendo uma alegria muito grande do pessoal que estuda e trabalha no sistema prisional, que é a primeira jornada sobre a atuação da psicologia no contexto de encarceramento. Né? A gente vai ter mesas falando sobre o sistema socioeducativo, sobre o sistema prisional, a gente vai estar falando da questão da dependência química, da saúde do trabalhador também, do sistema. Então vai ser uma experiência muito legal de a gente ter um primeiro evento dedicado a isso, né, aqui em Minas Gerais. Então a gente espera que na próxima seja um seminário, um congresso, e a gente vai ampliando. Então eu vou passar a palavra para a Luísa. E é isso. Boa noite para todo mundo. Boa gente. Boa noite. Melhor, né? Boa noite, meu nome é Luísa, eu sou psicóloga, sou trabalhadora do SUS há mais ou menos 7 anos já, e há 3 anos eu tenho trabalhado com as políticas de promoção da equidade de saúde, que são voltadas para aquelas populações historicamente vulnerabilizadas. Então, é um conjunto de políticas do Ministério da Saúde que abarca a população LGBT, população negra, quilombola, comunidades pós-tradicionais, saúde indígena, população privada de liberdade adulta e adolescente, e campos, águas e florestas, né? E aí, nesses últimos 3 anos, eu tive uma proximidade muito grande com o sistema prisional e com o sistema socioeducativo, trabalhando na implantação dessas 2 políticas. Então, o que eu trouxe para vocês foi um pouco de alguns estudos que eu tenho feito, alguns apontamentos, algumas coisas que eu tenho percebido, né, dentro dessa trajetória próxima do sistema prisional e do sistema socioeducativo, para a gente poder conversar. Bom, e acho que para a gente começar a falar do sistema prisional, né, e do sistema de segurança de uma maneira geral, é fundamental a gente entender um pouco como que esses sistemas estão hoje estruturados, né? E o ponto de partida é a gente entender o que de fato é considerado crime no Brasil e como que se dá essa construção do que é considerado crime. Então, o ponto que é importante a gente trazer para a discussão é que o crime não é uma coisa dada natural, né? Ele não é um fenômeno natural, mas ele é uma construção social realizada num tempo, num espaço e numa organização social específica que vai definir aquelas condutas que vão ser consideradas crimes e passíveis de punição e do outro lado, as condutas que vão ser consideradas socialmente aceitáveis, né? Então, por isso que a gente tem algumas condutas que são consideradas crime no Brasil e não em outros países e vice-versa. Então, por exemplo, o aborto, que ainda é considerado crime no Brasil, mas não é em vários outros países. A questão da homossexualidade, que não é mais considerado crime no Brasil, mas ainda é em uma série de outros países pelo mundo, inclusive que são passíveis, né, de punição com a pena de morte. E da mesma forma, por isso que a gente tem algumas condutas que já fizeram parte do nosso Código Penal, que agora também não fazem mais, né? Então, um exemplo, por exemplo, é a capoeira. Um dos nossos primeiros códigos penais de 1840, se não me engano,
a capoeira aparecia como uma conduta passiva de punição com privação de liberdade. Porque naquele momento, né, pós a abolição da escravidão, era interessante a uma classe dominante criminalizar algumas expressões da cultura negra. E não qualquer expressão, né, mas a capoeira, que além de ser uma expressão da cultura, também era uma forma de defesa, né, dos negros contra seus senhores. Então, isso mostra que, além do crime ser construído socialmente num tempo e num espaço específico, ele vai ser construído sempre por uma classe dominante que vai definir as condutas consideradas crime a partir dos seus interesses, né, e visando a manutenção da organização de uma ordem societária muito específica. Então, isso traz para a gente um outro conceito que também sustenta o sistema prisional hoje, que é o da seletividade penal, que quer dizer que, na medida em que uma classe dominante, a partir dos seus interesses, define aquelas condutas que vão ser criminalizadas, ela também define quem daquela população vai ser criminalizado e como. Né? Então, um exemplo disso foi uma pesquisa, por exemplo, do Marcelo da Silveira, que foi realizada em 2017, que tentou trazer um pouco de uma análise da política de drogas, né, da lei de drogas, no impacto do encarceramento em massa. Então, essa política, ela tentou, de 2006, tentou trazer uma distinção de quem que poderia ser enquadrado como traficante, como usuário de drogas, mas não trazia critérios muito objetivos para esse julgamento. Então, o que o Marcelo percebeu na pesquisa dele foi que, na prática, o enquadramento de uma pessoa como usuário como tráfico de drogas dependia muito mais da subjetividade de quem julgava do que, de fato, por critérios objetivos. Então, ele demonstrou, através disso, que essa falta de critérios acabava criminalizando uma parte muito específica da população, né, que seria o que a gente chama de seletividade penal. Então, essa pesquisa, por exemplo, demonstrou que pessoas que tinham ensino fundamental incompleto ou eram analfabetas têm 3,6 vezes mais chances de serem incriminadas por tráfico de drogas do que pessoas com ensino superior, por exemplo, né? O impacto da seletividade penal, ela também vai estar dentro, vai se tornar muito clara quando a gente percebe o perfil das pessoas que hoje são encarceradas no Brasil, né? Então, a maioria dessas pessoas são negras, mais de 64% da população é negra, né? São jovens, 30% entre 18 e 24 anos e 25% entre 25 e 29 anos. A maioria, né, mais da metade, mais de 52% presos em decorrência do uso do tráfico de drogas, 51% com baixa escolaridade, né, só com ensino fundamental incompleto, e 40% de presos provisórios, que ainda não tiveram condenação. Da mesma forma, o sistema socioeducativo vai trazer o mesmo perfil de adolescentes encarcerados, né? Também, na sua maioria, muito jovens, com baixa escolaridade, negros de origem periférica. Então, a seletividade penal dentro do sistema, ela mostra como que o sistema de segurança e a justiça não agem da mesma forma para todos, mas ela tem representado hoje um processo de exclusão, né, e de encarceramento e de criminalização de uma parte muito específica da população, que é da juventude negra, pobre, periférica, de baixa escolaridade. Bom, e aí falar de sistema prisional é a gente falar sobre o que é crime, é a gente falar sobre seletividade penal, é a gente falar sobre o perfil da população que está presa, mas é também a gente falar sobre o fenômeno da violência, não só enquanto fenômeno complexo, né, e multicausal, mas também como que essa violência é percebida hoje pela sociedade de uma maneira geral, né? Então, tem alguns estudos que vêm demonstrando como que a maneira como a violência é vinculada, por exemplo, nas grandes mídias, traz um impacto na sensação de segurança e insegurança de grande parte da população. Então, esses estudos têm demonstrado que a mídia prioriza, por exemplo, a divulgação de situações violentas, né, e de atos infracionais que aconteceram em vias públicas, que escolheram suas vítimas de forma aleatória, apresenta essas notícias de uma maneira descontextualizada, né? Apresenta essas notícias sempre associadas a uma outra notícia que demonstra a incapacidade do Estado de garantir a segurança, né, e do sistema de segurança, de garantir a segurança da população, que gera um aumento desse sentimento de insegurança e, consequentemente, um apelo popular também para medidas drásticas para se conter a questão da violência, né? Uma sensação de que algo precisa ser feito a qualquer custo e rapidamente para se conter essa onda de violência. Então, é o momento que vão aparecer os discursos sobre a redução da maioridade penal, sobre o enrijecimento de penas, sobre o aumento do encarceramento em massa, como uma única resposta possível para conter a questão da violência. Só que, na prática, o que a gente tem observado é que
encarcerar mais pessoas não significa conviver com menos taxas de criminalidade, né? Pelo contrário, hoje o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e ainda convive com taxas de criminalidade muito altas, né? Basta a gente ver os dados que são divulgados pelo Mapa da Violência e pelos anuários de segurança pública. Então, um exemplo é, por exemplo, o Mapa de Violência que foi divulgado, trazendo dados do ano de 2016, que demonstrou um aumento dos homicídios no Brasil do ano de 2006 a 2016 em mais de 14%, né? Coincidentemente, nessa mesma faixa de tempo, a gente também teve um aumento considerável da população carcerária no Brasil. Então, esses dados mostram que encarcerar mais pessoas não significa diminuir ocorrências de violência. Pelo contrário, né? Mostra que a violência é um fenômeno complexo, é um fenômeno multicausal e que a gente precisa começar a construir respostas também mais complexas para além do encarceramento em massa, né? Bom, aí tem um retratinho do nosso sistema prisional hoje, né, no Brasil, que tem mais de 700 mil pessoas presas, um sistema superlotado, com déficit de vaga de mais de 300 mil vagas, né? A maioria da população homem, jovem, de origem periférica, a mesma coisa do sistema socioeducativo, né? Que hoje tem condições de encarceramento de adolescentes muito semelhantes às condições dos adultos. A gente tem mais de 20 mil adolescentes hoje em cumprimento de medida socioeducativa, um aumento das medidas de internação ao longo dos anos em detrimento das medidas de meio aberto e semiaberto, né? Um sistema socioeducativo também superlotado, também com déficit de vagas e com situações e cenários estruturais muito parecidos ao do sistema penal, né? E aí, nesse cenário caótico, a gente ainda tem que dizer sobre garantir direitos dentro desse cenário, né, de exclusão e que é caracterizado justamente pela violação de uma série de direitos, né? E aí a gente entra com esse desafio de o que é garantir saúde dentro desse cenário, assim. Acho que uma coisa que é muito importante a gente sempre lembrar é que o único direito restrito de uma pessoa privada de liberdade é o seu direito de ir e vir. Todos os seus outros direitos, né, estão mantidos, estão preservados pela Constituição. Então, o seu direito do acesso à educação, ao trabalho e também o seu direito à saúde são preservados, né? Saúde dentro do sistema prisional não é benefício. Saúde dentro do sistema prisional é direito constitucional, que é de responsabilidade do Estado prover, né? E aí a gente tem várias normativas que vêm sendo construídas ao longo dos anos, que vai lá desde a Constituição, que coloca o direito de todos a ter acesso à saúde, o dever do Estado em provê-lo, que está presente na LEP e na lei que cria o sistema socioeducativo, né? Que também coloca como direito das pessoas privadas de liberdade e dos adolescentes em conflito com a lei o seu acesso à saúde, e está dentro das normativas que vêm sendo construídas pelo Ministério da Saúde para dar visibilidade para essa população. Então, a Política Nacional de Atenção Básica, que foi revista no ano de 2017, trouxe como atribuição das equipes de atenção básica, né, que elas identifiquem a população privada de liberdade do seu território e incluam suas especificidades no planejamento das ações, dos serviços que vão ser ofertados dentro daquele território. A gente tem a Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa Privada de Liberdade, que é uma política de 2014, que prevê, né, a implantação de equipes de atenção básica prisional específicas para fazer o atendimento da população privada de liberdade. A gente tem uma portaria de número 94, que também é de 2014, que vai trazer a possibilidade de implantação de serviços dentro do SUS para fazer o acompanhamento do paciente judiciário. E a gente tem também a Política Nacional de Saúde Integral do Adolescente em Conflito com a Lei, que também é de 2014 e que vai prever a assistência à saúde desse público dentro da rede de atenção básica à saúde, né? Então, prevê que cada unidade socioeducativa tem que ter uma unidade básica de referência responsável por aquela população e por garantir o caminho daquela população dentro da rede de saúde de acordo com as suas necessidades. Bom, essas políticas da saúde, elas vão ter dois objetivos principais. Um é trazer para a responsabilidade da saúde a garantia da assistência à saúde desse público, que até então era executado só pela segurança pública, pelos órgãos de justiça. Então, traz a responsabilidade sanitária da população privada de liberdade para o SUS, mas também vai trazer um debate importante, que é da privação de liberdade enquanto determinante social da saúde. Que quer dizer que a maneira como nós encarceramos pessoas hoje no Brasil influenciam na forma como essas pessoas vão adoecer, do que elas vão adoecer, como que elas vão acessar o serviço de saúde e a qualidade da assistência que vai ser ofertada para elas, principalmente considerando todo o estigma e preconceito que está associado às pessoas privadas de liberdade, né, que são associados como perigosas e tantos outros estigmas associados a esse público.
Então, entender a privação como determinante social da saúde é entender que ela traz impactos na forma de produzir saúde para essa população, né? O primeiro impacto é a completa invisibilidade dessa população no planejamento das políticas públicas como um todo e da saúde como especificamente, né? Isso aparece muito quando a gente tenta buscar dados epidemiológicos sobre essa população dentro dos sistemas de informação do SUS. A gente tem uma dificuldade enorme de buscar um diagnóstico epidemiológico dentro dessa população, que representa o tanto que ela tem sido invisibilizada, e o tanto que ela não é contemplada nem nas ações e nem dentro dos sistemas de informação da saúde. A nossa principal fonte de informação ainda vem da Secretaria de Administração Prisional e ainda vem dos órgãos de justiça, né? O que mostra como que essa população tem tido seu acesso ao SUS historicamente negado mesmo ao longo dos anos. Uma outra percepção que a gente tem quando pensa a privação de liberdade enquanto determinante social da saúde é que as características do encarceramento, pautadas pela superlotação, pelas celas cheias, sem ventilação, sem iluminação, com presença de roedores, questões sanitárias, né, muito complexas, né, e delicadas, vão fazer com que alguns agravos da saúde sejam mais comuns dentro do sistema prisional do que na população em geral. Então, por exemplo, doenças respiratórias, dermatoses e outras doenças de pele que guardam relações com as condições de canceramento são alguns dos agravos principais. A tuberculose é um agravo principal dentro do sistema prisional, né? Então, uma pessoa hoje privada de liberdade, ela tem 29 vezes mais chance de adoecer por tuberculose do que uma pessoa em liberdade. O aumento das ISTs dentro do sistema prisional, que vem por uma dificuldade enorme da gente discutir com a segurança, né? Os direitos à saúde sexual e reprodutiva, a negação das relações sexuais que acontecem internamente dentro da unidade socioeducativa, a dificuldade de se levar uma discussão, né? Tanto na unidade socioeducativa quanto nas unidades prisionais do acesso ao preservativo e tantos outros, e todas as formas de violência que a gente sabe que também estruturam os sistemas penais, né? Então, as violências físicas, psicológicas, as torturas, as violências sexuais e também as violências autoprovocadas. Um levantamento do sistema de informação penitenciária que aconteceu no ano de 2016, que tentou trazer um recorte da população feminina privada de liberdade, trouxe um dado alarmante sobre a quantidade de suicídios que acontecem dentro das unidades prisionais, né, a ponto de ser possível inferir que uma mulher privada de liberdade tem hoje 20 vezes mais chance de cometer uma tentativa de autoextermínio do que a população em liberdade. Então, isso traz, né, tem relação com as condições de encarceramento, com os atravessamentos de gênero dentro do sistema prisional e tantas outras coisas, né? A questão da violência de uma maneira mais ampla, a gente sabe que também é um tabu de ser discutido dentro do sistema prisional, porque muitas vezes os agentes dessa violência são os agentes públicos, né, é o próprio Estado, então a gente tem uma invisibilidade de dados, a gente tem uma dificuldade de conseguir dados, mas os levantamentos do sistema de informações penitenciárias já vêm apontando a existência de óbitos em decorrências de violências dentro do sistema prisional, né, também em crescimento, embora seja um tema super delicado, a gente sabe que a violência, de fato, ela é estruturante do sistema prisional e ela também vai trazer uma série de agravos à saúde dentro desse contexto. Bom, e aí a privação de liberdade, ela é um determinante social da saúde, mas ela não vai agir da mesma maneira para toda a população carcerária. A gente vai ter grupos específicos dentro da população carcerária que vão sofrer impactos diferenciados no seu acesso à saúde, né, em decorrência de algumas características. Esses grupos são as mulheres privadas de liberdade, a população LGBT e os pacientes judiciários, né, que são aquelas pessoas que têm um transtorno mental e que cometeram um ato infracional em decorrência desse transtorno mental e que, portanto, não cumprem uma pena comum, mas uma pena de medida de segurança, né? No caso das mulheres, a gente tem uma invisibilidade histórica desse grupo na construção de políticas públicas, tanto prisionais quanto também dentro da saúde nesse contexto, por elas serem um quantitativo absoluto muito pequeno comparado ao total da população carcerária, mas nos últimos 10 anos a gente tem visto um crescimento grande do encarceramento de mulheres, né? De 2000 a 2016 teve um crescimento de mais de 600% da população carcerária feminina, enquanto a masculina cresceu só 200% nesse mesmo período. Então, é uma população também que tem a mesma característica, né, de mulheres negras, jovens, encarceradas pela questão do tráfico de drogas, e que vão entrar dentro de um sistema prisional que foi pensado e construído para homens, né? 74% das unidades prisionais que nós temos hoje no Brasil são pensadas para o público masculino, ou seja, são unidades que não estão preparadas também para receber as especificidades das mulheres, né, que vai desde as condições de garantir condições mínimas para sua higiene pessoal até assistências
a saúde referente à questão da saúde da mulher, né, os atendimentos ginecológicos e outros específicos do protocolo de saúde da mulher. Além disso, a gente tem ainda um outro desafio, que é de garantir o vínculo familiar dessa mulher, né, e principalmente o seu direito à maternidade. Hoje, nós temos unidades prisionais que acolhem adolescentes, né, e adultas grávidas que mantêm seus filhos, né, durante os primeiros anos de vida em contato com a mãe dentro de unidades prisionais, sob a justificativa de que isso fortaleceria o vínculo familiar e garantiria o aleitamento materno. Mas uma criança, né, vivendo dentro de uma unidade prisional, dentro de um sistema de segurança, ainda que em condições melhores, né, e mais adequadas para isso, não é sem impactos, né? Isso vai trazer impactos no desenvolvimento, né, dessa criança em um milhão de aspectos, né? E nós temos outras alternativas penais que poderiam ser discutidas para esse público, mas que a gente tem tido poucos avanços também junto com o sistema de justiça. A população LGBT é uma outra população que tem sido considerada hoje como uma subcategoria de presos, né, que sofre duplamente pelo estigma da privação de liberdade, mas também pela repetição dentro do sistema penal das LGBTs-fobias, né, de todas as formas de violência. Então, é um público que tem uma abordagem mais violenta da polícia no momento do aprisionamento, que não tem identidade de gênero e orientação sexual respeitada, que sofre uma série de violências dentro do sistema penal, físicas, sexuais, né, toda forma de abuso. Nós temos mulheres travestis e transexuais hoje ainda em celas masculinas, né, o que aumenta a sua vulnerabilidade, o não respeito do nome social dessas mulheres, a dificuldade de acesso dessas mulheres, né, e dos homens trans também ao acesso, né, da assistência à saúde do processo transexualizador, ainda que nós já tenhamos várias normativas internacionais e também nacionais sobre o acolhimento da população LGBT dentro dos sistemas penais. Na prática, a gente não tem conseguido garantir a segurança dessas pessoas, né? Bom, e aí a gente entra nas questões também referentes à saúde mental dentro do sistema prisional, que a gente vai achar uns cenários muito diferentes, né? Um dos cenários importantes que a gente visualiza, tanto no sistema prisional quanto no sistema socioeducativo, é o da automedicalização das pessoas privadas de liberdade, né? Que, na verdade, aparece como uma outra forma de controle desses corpos e dessas pessoas que estão ali cumprindo pena, né? Isso fica muito claro dentro do sistema socioeducativo, por exemplo, né? Então, aquele adolescente que às vezes é mais agitado, né? Ou que tem um comportamento mais agressivo dentro da unidade socioeducativa, geralmente são adolescentes que são mais medicados, né? Existe uma medicalização também do sofrimento psíquico que muitas vezes está mais associada às condições de encarceramento do que, de fato, a um transtorno mental, alguma coisa, algum quadro que precisaria de um acompanhamento especializado, né? Então, as queixas, por exemplo, de insônia, de ansiedade, de agressividade, às vezes recebem de ambos os sistemas apenas uma resposta medicamentosa, né? E não uma discussão mais ampla mesmo sobre as condições de encarceramento nessa população. Então, a gente vive também um cenário de uma certa psiquiatrização também, né, dos atos infracionais e uma tentativa, na verdade, de individualizar questões que são coletivas, né? Que é mais fácil a gente trazer um diagnóstico para esses adolescentes, né, ou medicar os adultos do sistema prisional, do que a gente, de fato, fazer uma discussão sobre o impacto das condições de encarceramento na saúde integral, na saúde mental dessas pessoas, né. O outro cenário que a gente encontra é das medidas de segurança, né, que também vão ter uma série de entraves. As medidas de segurança são para esses pacientes, né, pessoas que têm um transtorno mental e que cometeram um ato infracional a partir de um quadro de transtorno mental. Então, há um entendimento de que elas não podem receber uma pena comum, elas recebem uma medida de segurança que deve ser cumprida dentro dos hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico ou em serviços que tenham essa característica e que são serviços, em sua maioria, ligados à Secretaria de Administração Prisional, né? Ligados ao sistema prisional e não ao sistema de saúde. Então, as medidas de segurança, elas vêm para tentar colocar, na verdade, né, compulsoriamente um tratamento para essas pessoas, mas que ainda segue uma lógica hospitalocêntrica, manicomial, né, que ainda não funciona de acordo com os princípios da reforma psiquiátrica. E a gente vai ter também uma série de impactos com relação às medidas de segurança, principalmente
nessa associação que é feita dentro das medidas de segurança de associar a loucura à periculosidade, né? Então, para a pessoa receber uma medida de segurança, ela tem que fazer um exame de insanidade mental, ela não recebe um tempo de pena que ela tem que cumprir, um tempo de medida, e essa saída dela do sistema prisional está condicionada a um exame de cessação de periculosidade, né? Que tenta prever que aquela pessoa não vai ter uma recidiva, né? Que ela não representa mais risco para a sociedade, que é algo que vai totalmente na contramão do que se discute hoje, né, em termos da reforma psiquiátrica e de outras diretrizes de saúde mental. Um censo que foi realizado em 2011 trouxe alguns dados sobre as medidas de segurança, que mostrou que a gente tinha mais de 3.000 pessoas cumprindo medidas de segurança dentro desses hospitais de custódia, né, ligados à Secretaria de Justiça e de Administração Prisional. Dessas pessoas, 18 dos pacientes estavam com mais de 30 anos de internação. Lembrando que no Brasil a pena máxima para um crime é de 30 anos, então a gente tinha pessoas cumprindo medida de segurança para além do que é permitido por lei, né, respondendo por um crime por um tempo superior ao que é permitido por lei. 606 pacientes estavam internados há mais tempo do que a pena máxima associada ao seu crime, então se ele tivesse recebido uma pena comum, ele já teria sido solto, mas por ter recebido uma medida de segurança e está esperando o resultado do seu exame, isso manteve ele mais tempo no sistema, né, dentro dessa lógica hospitalocêntrica. 1 em cada 4 indivíduos não deveria estar dentro desses estabelecimentos, seja por não ter tido o processo ainda em andamento, que ele precisaria da medida de segurança, ou pela medida já ter sido extinta, né? E mais de 1.194 pessoas estavam com laudos ou exame de cessação de periculosidade em atraso. Então, hoje a gente tem vários estudos, né, e juristas colocando que a medida de segurança hoje ela se assemelha muito a uma medida também de uma espécie de prisão perpétua mesmo hoje no Brasil, né? Bom, e por fim, os últimos atravessamentos da privação de liberdade nos próprios trabalhadores do sistema, né, que vai aparecer de diferentes formas, como o absenteísmo, a alta rotatividade desses profissionais, quadros também de saúde mental desses profissionais associados às condições precárias de trabalho, né, ao fato de se trabalhar num ambiente tenso, né, em que você tem que estar vigilante a todo momento, no caso dos agentes penitenciários, né, por ter esse contato muito próximo com os presos, né, e dentro de um espaço também de disputa de poder, né, e as repercussões que isso traz também para a saúde mental dessa população, desses trabalhadores, e também pelas condições gerais de trabalho, né, e o não reconhecimento dessa categoria profissional, que também vai trazer uma série de impactos na saúde desses trabalhadores. Bom, e aí, para começar a finalizar, acho que os impasses para se garantir assistência à saúde, eles são muito maiores do que as possibilidades que hoje a gente vislumbra, assim, né? Mas acho que o principal é a dificuldade que nós temos, né, enquanto saúde, de reconhecer a saúde como um direito da pessoa privada de liberdade, né, e não como um benefício, dos serviços de saúde do SUS assumirem a responsabilidade sanitária por essa população, né, incluindo ela dentro dos seus planejamentos de ação e dos programas que são desenvolvidos nos territórios. A gente tem uma dificuldade muito grande também de garantir a logística necessária para o atendimento dessa população, então a gente está, né, no cenário do sistema com poucos agentes penitenciários, né, com pouca viatura, isso tudo dificulta com que mesmo os atendimentos internos aconteçam hoje dentro das unidades, né. Outras dificuldades que a gente tem é de garantir a assistência à saúde dentro das diretrizes e dos princípios do SUS, né, que também é um desafio nesse diálogo com a segurança pública. Então, coisas simples como, por exemplo, garantir sigilo do atendimento, garantir sigilo de exames, a gente tem uma dificuldade de fazer essa discussão dentro da segurança. A própria questão do uso ou não uso de algemas, né, no atendimento à saúde, ele já tem normativas que prevê a possibilidade de atendimento sem as algemas, mas isso também é algo difícil de ser discutido, não só com a segurança, mas também com os profissionais de saúde, né? E o principal que a gente vivencia hoje, que é de fato uma fragilidade das redes de atenção à saúde, né? Acho que nós estamos num momento de desmonte mesmo, né? Do SUS, da saúde pública da maneira como a gente conhece. Isso nos enfraquece as redes e faz com que fique ainda mais difícil acolher as especificidades da demanda da privação de liberdade dentro da complexidade que ela exige, né? E aí algumas possibilidades eu vejo que vem muito da gente levar essa discussão mesmo para o âmbito do enfrentamento, né? Que eu acho que é o momento que a gente está, de um enfrentamento e de uma defesa
do que a gente já conseguiu construir em termos de saúde pública, em termos de políticas públicas de uma maneira geral e de garantias de acesso, né? Então, a gente precisa fortalecer essa questão da responsabilidade sanitária, né, de conversar muito com a saúde para que ela reconheça essa população do seu território, e pense ações de prevenção, de promoção, de assistência direcionada para essa população, ainda que dentro das suas possibilidades. A gente precisa entender que política de saúde tem que ser executada pelas secretarias de saúde, né? A segurança pública não tem que executar política de saúde, isso é uma responsabilidade da saúde, é uma responsabilidade do Sistema Único de Saúde, mas que a gente também não faz isso sozinho, né? Dentro dessa complexidade, uma possibilidade para garantir essa assistência é a gente fortalecer as nossas ações intersetoriais e manter esse diálogo aberto e próximo, né? Entre saúde e segurança, para vislumbrar ações possíveis e construídas de forma coletiva, entendendo a realidade, as possibilidades e a limitação desses dois atores, né? Além disso, acho que a gente tem a necessidade também de fortalecer nesse momento o controle social, né? Como uma forma também de auxiliar na manutenção das políticas instituídas e de também pautar a importância de se garantir assistência para esses públicos mais vulnerabilizados. Acho que essa incompreensão, né, da privação de liberdade enquanto um determinante social da saúde, também enquanto um determinante social da própria saúde mental, a gente precisa fortalecer esses debates e pensar estratégias conjuntas nesse sentido. Entender que a privação de liberdade é hoje um problema de saúde pública e que a saúde da população privada de liberdade traz impactos para a saúde extramuros, né? Então, não podemos nos enganar que, por ser uma instituição de privação de liberdade, não existe um grande trânsito de pessoas dentro dessas unidades, seja pela rotatividade de profissionais, seja pela rotatividade dos processos de visitas, seja pela rotatividade dos próprios presos que mudam de unidades prisionais, pelos trabalhos voluntários que acontecem ali. Unidades prisionais socioeducativas são unidades de grande circulação de pessoas, né? Então, um agravo que começa dentro da unidade prisional pode ter, sim, repercussões na saúde extramuros. E tomar uma responsabilidade com a saúde da população privada de liberdade é também assumir uma responsabilidade coletiva, né? E, por fim, acho que é muito importante que a gente se posicionar nesse momento que a gente vivencia, né, de um grande desmonte e de uma grande perda de direitos também que foram conquistados na base de muita luta, né, e de um longo processo histórico, assim. Acho que a gente vive esse momento hoje de desmonte, claro, dentro da saúde pública, e a gente tem que entender que dentro dessa lógica de desmonte, de perda de direitos, de enxugamento do Estado, de privatizações, as primeiras pessoas que vão ter o seu acesso à saúde negado são as pessoas em situação de maior vulnerabilidade histórica, né? Então, só existe falar de assistência à saúde para a população privada de liberdade no contexto de um sistema único de saúde fortalecido, gratuito, integral, universal e com equidade, né? Então, a gente também precisa se posicionar de uma maneira muito firme e muito contundente e utilizando o aporte teórico que nós temos, né? O conhecimento técnico que a psicologia e que as demais profissões de saúde possuem para se posicionar favorável ao SUS e também se posicionar naquelas discussões que têm um impacto nas condições de encarceramento, né? Então, pressupõe a gente fortalecer a rede substitutiva de saúde mental, a gente fortalecer a política de saúde mental, a política, né, relacionada ao uso de álcool e outras drogas, que é baseada na descriminalização do uso, que é baseada na redução de danos, né? A gente fortalecer o debate contra a redução da maioridade penal, mas, sobretudo, a gente fortalecer o debate da saúde pública enquanto um direito, né? E enquanto também construção e um ganho de cidadania, né? De um processo histórico muito longo que hoje tem sido ameaçado. Então, acho que é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês. Obrigada pela atenção. Eu queria só, antes de passar a palavra para o Fernando, agradecer a Luísa. Eu acho que tudo que ela trouxe e que ela discutiu aqui, eu gostaria muito de ver discutido num jornal nacional ou num lugar de grande repercussão, porque eu acho que essa discussão séria sobre o sistema prisional, sobre a questão da violência, né, ela ainda está fora do radar de grande parte da sociedade. É como se a prisão não fizesse parte da sociedade, né, e parece que às vezes a ideia dela é justamente retirar as pessoas da sociedade para depois ressocializá-las, né, para que a gente retorne elas para a sociedade. Então, realmente, a ideia é meio que retirar, colocá-las nos bastidores.
Então, esse é um grande erro, né? Porque, como a Luísa bem ressaltou, a gente vê que as medidas de encarceramento, elas vêm acompanhadas por um crescimento da violência, e atualmente a gente vê índices de violência como nunca vistos antes no país, e a gente vive um momento de que parece que a gente quer tentar endurecer ainda mais esse combate à violência através do enrijecimento aí das medidas de encarceramento e penalização do crime, sem pensar nos outros fatores como desigualdade social, injustiça social, acesso a outros direitos, etc. Então, acho que essa discussão que ela trouxe é muito importante. Agora eu vou apresentar o Fernando novamente, que ele merece. Ele é psicólogo na Secretaria de Administração Prisional, é psicólogo clínico e membro da nossa Comissão do Sistema Prisional e Socioeducativo. Agora eu vou passar a palavra para ele. Boa noite a todos os colegas aqui presentes. Boa noite, Rodrigo, Luísa. A Luísa, que eu tenho o prazer de reencontrá-la aqui depois de 7 anos. Nós formamos juntos e eu me recordo da nossa formatura e você foi a oradora. Foi um momento muito emocionante para toda a turma. E fico muito feliz, de fato, em revê-lo aqui. Né? Dizem que Belo Horizonte é um ovo. E de fato, é uma honra estar aqui junto com vocês e participar desse momento, que é um momento de construção, né? Como o Rodrigo disse. Eu sou psicólogo, formei no ano de 2011, e desde a formação, eu continuei clinicando, né? Vim com os pacientes lá da clínica escola da PUC, continuei os atendimentos, continuo, né, em consultório particular, e no ano de 2014 eu entrei no sistema prisional. A princípio, trabalhei 4 anos no presídio regional de Nova Lima, um público masculino, e há cerca de 8 ou 9 meses eu fui removido para o Complexo Penitenciário Feminino de Serrão Pinto, né, a antiga PEP, e tem sido uma experiência muito, muito gratificante. Né? São 2 lugares completamente diferentes, públicos completamente diferentes, mundos completamente diferentes, embora esteja dentro do sistema prisional. Quando você faz a mudança de uma unidade prisional para outra, é curioso a diferença entre as políticas de saúde que alcançam determinada unidade prisional, mas não alcançam outras unidades. E sobre o nosso tema dessa noite, enquanto as possibilidades de garantia à saúde às pessoas que estão privadas de liberdade, eu quero, num primeiro momento, discorrer sobre alguns marcos que são fundamentais das políticas sociais de saúde voltadas à população prisional. São políticas sociais de saúde que foram desenvolvidas, algumas citadas pela Luísa na sua apresentação, foram desenvolvidas, sobretudo, nas últimas 4 décadas, sendo a primeira delas a LEP, a Lei de Execução Penal, surgiu no ano de 1984 e teve como uma das suas principais contribuições prever pela primeira vez a saúde de forma específica aos condenados e aos presos. Essas políticas sociais no âmbito prisional, que se iniciaram no Estado a partir da LEP, em um tempo em que ela fundamenta, a LEP ela vai fundamentar os direitos, os deveres, as sanções de disciplina e a avaliação
dos presos, tendo como um objetivo principal a sua reintegração, que busca a prevenção do crime e a preparação da pessoa presa para a volta do convívio social, seja ela um preso provisório ou um apenado. Nesses casos, quando o estabelecimento prisional ele não tiver condições de receber, de assistir a saúde das pessoas que são privadas de liberdade, essa saúde ela deve ser prestada em um outro local fora do estabelecimento prisional. Nós temos, então, o primeiro marco, que é o marco da Lei de Execução Penal, ano de 1984, um segundo marco fundamental, que surge no ano de 2003, que é o Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, que é instituído no primeiro ano do governo Lula, e ele preconiza o acesso à saúde à população privada de liberdade. E aqui cabe uma observação, que se na LEP o público são os presos e condenados, e nesse modo, e dessa maneira, nós restringimos ou marcamos a identidade do sujeito dentro do crime que ele comete, no Plano Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, quando a expressão utilizada, a nomenclatura, a população privada de liberdade, está marcado que essa população prisional ela só está privada, como disse a Luísa, da sua liberdade de ir e vir, mas que os seus direitos intrínsecos à situação de um sujeito, um cidadão, um sujeito de direitos, ela continua sendo preservada. A Política Nacional de Saúde do Sistema Penitenciário, ela vai fomentar a responsabilização conjunta das políticas sociais e de segurança, em que a sua proposta é garantir ações integrais de saúde, enfatizando, além da assistência, a prevenção à população de saúde, as populações que são privadas de liberdade. E nós temos, no ano de 2014, o que seria um terceiro marco nas políticas sociais de saúde, a população prisional, que é o PNASP. A PNASP, em 2014, ela vem para garantir o acesso integral a toda a população prisional, ou seja, todas as pessoas que se encontram sob a custódia do Estado. Enquanto possibilidades, nós temos todas as políticas sociais de saúde voltadas para a população prisional que foram construídas, sobretudo, nas últimas 3 décadas. Ao mesmo tempo que nós esbarramos nas suas impossibilidades. E, nesse sentido, eu quero citar uma fala de Alvino Augusto de Sá, que em seu livro Criminologia Clínica e Psicologia Criminal diz o seguinte: assim como é impossível demonstrar afeto para um filho por meio da surra ou motivar um aluno a estudar simplesmente pela reprovação, porque são medidas e objetivos que se excluem, também é impossível desenvolver em alguém a maturidade para o convívio em sociedade, segregando da sociedade. E ele cita Aniel de Castro, que diz: ninguém aprende a viver em liberdade sem liberdade. Entretanto, se essa grande verdade se impõe, também se impõe essa outra grande verdade. A sociedade não pode continuar convivendo sem que tome nenhuma providência com indivíduos que, embora dela faça parte, tornam-se focos de graves ameaças à integridade física e moral dos cidadãos. Assim, enquanto a criatividade humana não encontrar outras soluções, a pena de prisão continua sendo a única alternativa para atores de crimes mais graves. No lugar de se pregar pura e simplesmente a falência do sistema prisional,
há que se exigir e buscar o encaminhamento de soluções de problemas do primeiro grupo. E esse primeiro grupo seria os próprios trabalhadores do sistema prisional, entre eles os profissionais, os psicólogos, assistentes sociais, os médicos, os enfermeiros, os agentes penitenciários, que convivem a cada dia com as limitações desse sistema e, por outro lado, buscar formas de se minorarem os problemas do segundo grupo, que seriam problemas inerentes à situação de encarceramento, que é o distanciamento da família, das pessoas privadas de liberdade, todos os limitadores que são inerentes ao sistema prisional. E falando acerca da saúde dos trabalhadores do sistema, eu quero citar os dados de uma pesquisa que foi realizada recentemente pelo antigo GT do Sistema Prisional, pela Comissão do Sistema Prisional e Socioeducativo, citada pelo Rodrigo aqui no início, em que nós procuramos, através dessa pesquisa, conhecer qual é o perfil dos profissionais que têm atuado, dos psicólogos que têm atuado dentro do sistema prisional, bem como as suas condições de trabalho e as implicações dessa ausência do Estado, da ausência das políticas de saúde no cuidado e no acompanhamento das pessoas que são privadas de liberdade. E eu vou citar aqui alguns dados dessa pesquisa. Ela foi realizada no último ano e os resultados dela vão ser integralmente apresentadas na primeira jornada de atuação do psicólogo no contexto do encarceramento. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que há um déficit das capacitações dispensadas pela SEDES/SEAP aos profissionais de psicologia. O que isso significa? Que os profissionais da área de psicologia que trabalham hoje na SEAP, eles iniciam o seu trabalho sem nenhum tipo de treinamento. Então, o aprendizado ele se dá, sobretudo, via os profissionais mais antigos que já estão inseridos no sistema. Então, não há, na maioria dos casos, nenhum tipo de capacitação. Quanto à percepção sobre a qualidade do serviço prestado, metade dos profissionais avalia o serviço prestado nas unidades como bom ou ótimo e a outra metade como regular, ruim ou péssimo. Parte considerável dos psicólogos realizam trabalhos que não são de sua atribuição. Isso é o que nós convivemos constantemente, né? Realizando ou fazendo demandas que são de outras áreas do psicossocial. Baixo número de psicólogos que realizam atividades em modalidade grupal. E aqui tem uma marca, sobretudo da academia, porque na nossa formação, geralmente, é privilegiado o atendimento particular, o atendimento individual, em clínica particular, e dentro do sistema prisional, uma tentativa de levar esse mesmo modelo para as unidades prisionais. E é um modelo que ele não atende à totalidade dos indivíduos privados de liberdade e que traz, então, vários problemas. Baixo número de psicólogos que realizam atividades em modalidade grupal, número insuficiente de profissionais de psicologia para atender a demanda do sistema prisional. Então, hoje há um déficit de profissionais dentro do sistema, não sendo possível atender a todo o número da população
prisional. E quando o psicólogo, quando os outros profissionais da saúde, eles não ocupam esses espaços, eu, por exemplo, quando trabalhei no Presídio Regional de Nova Lima, no ano de 2014, nós tínhamos uma equipe com 7 profissionais da área de saúde. Hoje, no Presídio de Nova Lima, há somente um técnico em enfermagem. Então, essa equipe ela foi sendo desmontada em torno de 4 anos por vários fatores. Alguns passaram em outro concurso, outros pediram remoção, como foi o meu caso, devido principalmente aos problemas de infraestrutura que o estabelecimento ele nos apresentava. Quando a ausência dessa equipe de saúde nos estabelecimentos prisionais, o que resta é somente a lógica punitiva, a lógica repressiva, quando não há a voz desses profissionais dentro do sistema. 1/3 dos profissionais não consegue garantir sigilo durante os atendimentos psicológicos, que também é uma realidade citada pela Luísa muito presente. 1/3 é uma quantidade aí considerável no universo de pouco mais de 200 psicólogos. Então, falando um pouco também da minha experiência em Nova Lima, tinha apenas uma sala para atendimento e os 7 profissionais eles partilhavam essa sala, sendo impossível, então, o sigilo profissional. Sendo que ainda os atendimentos que eu fazia, eu usava, em algumas ocasiões, um protetor auricular, porque tinha uma caixa d'água na porta da sala de atendimento que ficava ligada o tempo inteiro, sendo praticamente impossível você ouvir a pessoa que você estava atendendo. A constatação de exigências de metas sobrevaloradas em algumas unidades prisionais. Então, as metas aí, às vezes absurdas de atendimento, então existe a demanda, mas não é possível fazer o atendimento da grande quantidade de presos para um número reduzido de profissionais. Parte dos profissionais relatam inadequação das salas para atendimento, como eu já citei. 82% dos profissionais enfrentam dificuldades para a movimentação dos presos para o atendimento, que é um número muito significativo. Então, mesmo que essas políticas elas alcancem os estabelecimentos prisionais, embora pareça muito simples, se você não consegue atender, se não há agentes penitenciários disponíveis para a condução desse paciente até a sala, não há como você realizar o seu trabalho dentro das unidades. Parte dos profissionais referem exposição à situação de violência, assédio e discriminação. E a maioria dos profissionais relaciona o seu estado de saúde prejudicado ao ambiente prisional. O que isso significa? Que é feita quando nós pensamos na saúde mental dos profissionais de psicologia no sistema prisional, há um alto índice de adoecimento por essa série de fatores que eu citei aqui. Portanto, não há como nós provermos, ou aplicarmos, ou pensarmos nas possibilidades de saúde dentro dos estabelecimentos prisionais sem que haja uma participação de todos esses atores políticos, haja condições mínimas de trabalho para que essa saúde ela seja oferecida. Muito. Bom, queria agradecer o Fernando pela fala dele. Acho que ele trouxe uma perspectiva muito interessante também, que é da saúde de quem cuida, né? De quem a gente não consegue garantir a saúde das pessoas que estão lá privadas de liberdade se a gente não tiver a nossa própria saúde, né?
E, às vezes, o que a gente enxerga é que a gente vê uma perspectiva apenas de redução, inclusive esse termo é muito utilizado nas políticas de saúde voltadas para o sistema prisional, que é a perspectiva de redução de agravos, né? Então, a gente já pensa que o sistema em si, ele já possui uma violência só por existir, né? Só por confinar a pessoa num local e restringir a liberdade dela. Então, os profissionais de saúde estariam ali para reduzir os agravos que esse sistema provoca. Né? E a gente que trabalha com essa parte de atendimento, de saúde, e faz críticas à própria forma como o sistema prisional funciona, a gente enxerga que o nosso trabalho deve ser muito mais do que isso. Né? Porque a gente tem que, na verdade, se a gente estiver fazendo um trabalho para poder fazer com que as pessoas saiam melhores de lá, a gente não pode ficar só fazendo redução de agravos, né? Só fazendo com que as pessoas não fiquem tão mal lá dentro. Né? E, então, acho que é uma perspectiva muito interessante que ele trouxe. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Acho que, por enquanto, é isso mesmo. Agora, então, a gente vai abrir para perguntas da plateia. A Carol que vai conduzir o microfone. Primeiro a gente vai ouvir as perguntas e depois a gente responde, Carol? Isso, uma rodada. A gente vai fazer uma rodada de perguntas e depois a gente volta aqui para os convidados. O costume aqui é fazer 3 perguntas, só que já tem umas 7 ou 8. Tá? Eu queria chamar a atenção essa questão do sistema prisional, que é uma questão religiosa. Sabe? Branco, louro de olho azul é descendente de Deus e negro é descendente do capeta. Então existe uma questão religiosa muito pendente por cima desse sistema prisional. Sabe? É uma visão de que Deus é louro de olho azul e branco. Sabe? Eu gostaria que vocês pudessem falar sobre isso, unificar essas duas coisas. Outra coisa que eu gostaria de falar é que está faltando o Luiz Balbi aqui. Tem uma pessoa que vive dentro do sistema prisional, aquele rapaz. Ele tem coisa para contar para caramba. Ele chama Luiz Balbi. Eu gostaria que ele estivesse aqui hoje. A questão que você falou sobre esqueci seu nome, Luiz. Algumas minhas questões são mais para você do que para o Fernando. É a questão da alimentação. Você fala muito de doença, mas muita doença vem da alimentação. Mesmo para quem está aqui do lado de fora. A maioria das nossas doenças vem de comida contaminada. Eu imagino que na prisão deve ser muito pior. E essas questões de alimentação têm a ver com orçamento governamental. E, inclusive, até com desvio de verba também. Sabe? Gostaria que você pudesse falar sobre isso. Outra coisa que me chamou a atenção foi uma palestra que teve aqui sobre mulheres que assumem os crimes dos parceiros. Por isso é que tem tanta mulher presa. O cara faz o crime, a mulher gosta dele, assume por ele. Quando ele está preso, ela visita ele. Mas quando ela não está presa, ele vai e arranja outra para tomar a culpa do próximo crime. Sabe? E outra coisa que está me preocupando muito, não sei se vocês sabem, o chip que está chegando, que vão pôr na mão, né? É uma tornozeleira. Todos nós vamos virar prisioneiros. Porque uma vez que você pôs aquele chip na sua mão, você é um prisioneiro, você está sendo tornozeleirizado. Essa questão tem que ser colocada também. Outra coisa que me preocupa também é o seguinte: a não ser que você seja, ao mesmo tempo, racista, machista, homofóbico, subserviente ao ZEUA, você está se colocando como oposição ao governo. Nas palavras do nosso querido presidente, se você for oposição a isso, você tem 3 escolhas. Ou você sai do país, ou você cai, se submete, ou você morre. Estou citando as palavras dele. Tá? Se você não for machista, homofóbico, subserviente ao ZEUA e racista, você é oposição ao governo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que vocês pudessem falar também, seria a questão da função da cadeia na sociedade, porque, historicamente, principalmente agora nos Estados Unidos, que é uma coisa bem descarada mesmo, a cadeia cria coisas bem importantes para a sociedade. Por exemplo, mão de obra escrava. Um cara para sair da cadeia e diminuir a pena, ele trabalha de graça. Os Estados Unidos está usando e abusando disso para ele ter até adolescente, para poder ter mão de obra escrava. As mulheres, quando elas são bonitas, elas viram prostitutas. Quando não são, elas viram faxineira, lavadeira. Os homens viram pedreiros, marceneiros. Essa prisão é usada pelo capitalismo como mão de obra escrava. E isso é usado como pressão para reduzir o salário mínimo. Porque com essas pessoas trabalhando de braço, por que eu vou aumentar seu salário? Afora isso, a prisão também, os prisioneiros também são usados para cobaia em experimentos. Eu vi várias pessoas comentando isso. Eles são cobaias de experimentos de farmacêutica. Tá?
E existe uma outra coisa também chamada que é um exército dispensável. Se o criminoso cometer determinados crimes, especialmente contra pessoas que não querem pagar os dízimos da igreja, ele é libertado. Muito pastor neopentecostal usa esses prisioneiros para intimidar as pessoas que não pagam dízimo. Então, assim, a outra coisa é um exército dispensável. Se o cara morrer, o problema é dele. E a outra coisa é que prisão nos Estados Unidos é fonte de aluguel. O cara, além de trabalhar de graça para o dono da firma, que é dono da cadeia, ele também, o governo paga aluguel para esse cara estar na cadeia. Então, o cara recebe 2 vezes. Ele tem uma mão de obra escrava, gratuita, e ainda recebe aluguel do governo para ter essa mão de obra. Essas coisas têm que ser comentadas. E uma curiosidade minha é a questão da chantagem, porque advogados, eles são chantageados. Se você não levar um celular para o cara, ele manda o ficha dele matar sua mulher e seu filho. Então, assim, isso é muito comum nas prisões. Eu sei porque eu conheço advogados. Eles são ameaçados de morte se não levar celular, se não levar dinheiro, se não levar isso, se não levar aquilo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é punição. É uma coisa que o behaviorismo assumiu. Sabe? Mudar o comportamento através de punição é a base do que a gente hoje chama de TCC, né? Terapia cognitivo-comportamental. Antigamente chamava de behaviorismo. Você mudar um comportamento é através de punição. Isso nós apoiamos durante muito tempo. E o Skinner até que é uma pessoa, ele não acredita, eu não assumi isso não. Mas nós assumimos muitas vezes isso. E quando eu debateu o sistema tribunal no Jornal Nacional, desculpa, Fernando, mas em... Fernando não, desculpa, Rodrigo. O Jornal Nacional é a causa de aumentar a população prisional. Eles são porta-voz do capitalismo norte-americano. E a cadeia é uma das melhores fontes de mão de obra escrava. Como é que você quer que o Jornal Nacional debata isso? Muita coisa. Quer fazer pergunta? Pode fazer. A gente sabe que no sistema prisional não existe saúde. E esse plano de saúde que foi criado, o Estado tem que aderir, ele não é obrigado, adere se quiser. Os municípios também têm que aderir para montar a equipe de saúde. Nessa equipe de saúde está prevista a participação do psicólogo. O que o Conselho Regional de Psicologia tem feito sobre isso? Minha pergunta é, o que tem feito? Ou o que pode ser feito? Porque essas equipes não são montadas, os psicólogos estão sendo usados para colocar mais cadeia em quem está preso. Porque quando ele faz aquela ACD, o resultado já chega lá pronto. O psicólogo não tem tempo para conversar com aquela pessoa que supostamente cometeu uma falta dentro do sistema prisional, e ele assina aquela CD que para o juiz serve para condenar o cara a mais um tempo de prisão. E também quando eles pedem o exame criminológico. São umas coisas assim meio loucas que eu acho que deveria ser proibida a participação do psicólogo. Né? Eu acho que o Conselho Federal de Psicologia não devia ter desistido tão fácil, devia ser proibido, e os conselhos de psicologia deviam dar mais atenção para os psicólogos dentro do sistema prisional, principalmente em desvio de função, que é o que a grande maioria está dentro do sistema, em desvio de função, porque eles não têm nem que cumprir a ética do conselho, porque o Estado não permite. Então, o que o conselho pode fazer sobre isso? Boa noite. Gostaria de parabenizar vocês pela fala, foi muito clara, especialmente a sua fala. Eu gostaria de saber a opinião de vocês com essa tendência que a gente tem visto, discussões em relação à privatização de alguns presídios. Se vocês acham que com isso pode melhorar o cenário ou pode piorar, gostaria de saber qual é a opinião de vocês em relação a isso. Mão de obra escrava. Vamos fazer mais um. Meu nome é Marco, boa noite. Sou fiscal da área de saúde pública em Minas Gerais. E a gente tem alguma determinação do Ministério Público de fazer algumas visitas de inspeções, não só em presídio, como a PACS, né, naquela associação, e realmente é muito crítico esses locais. Cadeias, as penitenciárias, é muito importante ter um trabalho integrado, né? Fazer tipo uma força-tarefa, onde tem
psiquiatras, psicólogos, que é deploráveis situações. O meu trabalho de TCC, no curso de engenharia, foi feito dentro de uma PAC. Nós conhecemos todo o processo, ficamos lá uma semana, e tem diversas gradações das pessoas mais perigosas, tudo. É uma coisa de... assim, é inadmissível aquele tipo de coisa. E é muito interessante também, eu participei sábado de uma reunião do Fórum de Saúde Mental, eu vi assim, uma dificuldade do pessoal da psicologia se entender. Aí eu fiz algumas intervenções como engenheiro e como na parte de saúde do trabalhador, a gente trabalha muitas coisas relacionadas à saúde mental. E eu convidei o pessoal para fazer parte dos nossos fóruns, o pessoal se inserir, né? Porque integrado, né? A gente trabalhando integrado é mais fácil de resolver todos os problemas. Né? Tanto é que eu estou participando de todos os eventos aqui, já dei sugestões nos eventos bacanas, levaram lá para Juiz de Fora, saúde do trabalhador, é o que mais adoece. Obrigado. Bom, então nós tivemos algumas colocações e algumas perguntas. Quem quer começar? Comentando, respondendo. Em relação ao que foi colocado sobre comissão disciplinar, conceito disciplinar, que o nosso colega colocou, a participação dos psicólogos na CD foi algo discutido na comissão do sistema prisional, uma discussão que nós tivemos aqui a esse respeito, e eu me lembro, né, da votação da maioria, pensando também da não participação dos psicólogos na CD, porque segue muitas vezes uma lógica punitiva, e a relação que nós estabelecemos, né, com o sujeito, né, durante os atendimentos, a questão do sigilo, a transferência que é estabelecida ali no momento do atendimento, participar desse momento da CD feriria alguns princípios aí que vão de encontro à nossa ética profissional. Né? Então, sendo um desejo seu de que nós não participássemos, nós já não estamos ocupando mais esse lugar. São Joaquim dos Bicas, mas participe da cadeia dos meninos todos. Então, gente, é bastante coisa, né? Acho que o colega levantou algumas questões diferentes, a questão do racismo estrutural, né? Da função social da prisão, que é essa função da exclusão social mesmo, né? Como a gente já vem falando aqui, que é de fato de excluir e criminalizar uma parcela específica da população, né? Então, lidar com instituições que são criadas, né, dentro de um viés de exclusão, fica muito difícil a gente pensar em ressocialização e em garantia de direitos básicos, né? A questão das prisões femininas, né, que tem aumentando, tem esse viés que foi colocado, mas a gente também já tem outros estudos que vem colocando da questão da prisão feminina, né, não mais só associada aos seus parceiros, mas associada também a uma questão de gênero no acesso ao trabalho, as mulheres como chefes de família, né, uma dificuldade de inserção hoje dentro do mundo do trabalho, a disparidade salarial entre mulheres e homens para uma mesma função, que também tem feito com que algumas dessas mulheres se ingressem, né, dentro da rede do tráfico e de outras formas de crimes, né, cometam outros crimes, outros atos infracionais em decorrência de uma condição socioeconômica, né, e de uma das repercussões do machismo mesmo dentro da sociedade, né, dessa discrepância entre homens e mulheres. A questão que foi levantada da política, para mim, foi importantíssima, porque eu acho que, de fato, o pior ponto que eu acho que existe dentro da PNASP é o fato dela ser voluntária, né? Nenhuma política de saúde coloca a voluntariedade de você aderir ou não, né? Ela está pressuposto que a gente tem que pensar e implantar e fazer discussão com os municípios. A do sistema prisional é a única que vem escrita claramente como voluntária, né? Isso é dificílimo quando você vai conversar com o gestor de saúde, que já entende que aquela unidade está sob responsabilidade do Estado, é gerida pela administração prisional, então por que eu tenho que ofertar alguma coisa, né, para aquela população? Ou se já tem psicólogo lá dentro, por que eu tenho que construir uma equipe
equipe que também tem psicólogo, e que isso, na verdade, é a gente reduzir enormemente a complexidade da assistência à saúde dentro do sistema prisional, né? Os profissionais de saúde que atuam dentro do sistema prisional, eles têm previsto nas suas atribuições outras coisas para além da assistência, que comprometem a questão assistencial, né? E que precisa, de fato, da rede de saúde, entendendo também que a saúde é a responsável também, né, pelo acolhimento e por prestar essa assistência e garantir o encaminhamento da rede. Ainda que eu tenha uma equipe completa da administração prisional dentro da unidade prisional, ainda assim eu vou precisar da rede de saúde em algum momento, porque ela não vai conseguir ofertar para além do atendimento básico, né? Então, ainda que eu tiver uma equipe completa da SEAP dentro das unidades prisionais, em algum momento eu vou ter que lidar com a rede de saúde. Se essa rede de saúde não entender que é de responsabilidade dela garantir essa assistência e inserir esse profissional dentro da rede, a gente vai continuar tendo o mesmo problema de acesso que a gente tem hoje, né? Eu acho que a questão da política, ela é muito difícil de ser trabalhada. A gente ainda tem pouquíssimos municípios que têm equipes habilitadas. Essas equipes habilitadas também vão encontrar dificuldades estruturais dentro do sistema prisional. Então, existem equipes habilitadas que também não conseguem realizar o trabalho porque falta gente para realizar o deslocamento, falta consultórios para serem atendidos, né? As unidades extremamente precárias que mal conseguem abarcar o quantitativo de profissionais que tem, né, dentro da composição dessas equipes. Então, acho que isso mostra o tanto que, de fato, é importante a gente fortalecer essas ações intersetoriais. Tanto de buscar o apoio do conceito do controle social, nessa conversa com os gestores, na defesa da política, né, na importância de se trabalhar as temáticas dessa população, enquanto pessoas que também vão trazer as denúncias de violações que acontecem dentro do sistema, para embasar, né, os órgãos públicos de fazer a discussão e fortalecimento dessa política, mas também a gente trabalhar em parceria com a segurança, porque tem algumas coisas também que a saúde não vai dar conta de resolver. Questões estruturais, de superlotação, né, de condições precárias para o atendimento, é algo que a segurança pública tem que saber, né? E acho que a saúde tem um papel importante, inclusive, de fazer essas denúncias e de provocar a segurança pública, de fato, repensar as condições de encarceramento, senão a gente vai enxugar gelo, né? Acho muito importante quando o Rodrigo traz essa questão, né, entre reduzir agravos e promover saúde, promover essa ressocialização, que aparece entre muitas aspas, né? Porque acho que a questão é justamente essa, né? Assim, a gente trabalhar numa redução das formas de adoecimento, mas também como promover saúde dentro dessa estrutura, né? E promover saúde não é só diminuir agravos, mas de fato promover também outras formas de ser, né, e de transitar na sociedade e outras possibilidades. Pensando na saúde enquanto saúde integral, não é só a ausência de doença, né, mas ela é o acesso às políticas públicas como toda, educação, trabalho, renda, né, e outras políticas. Então, acho que isso é um ponto importante para o sistema. Eu queria fazer só um complemento, depois eu volto. Só um complemento nessa questão das políticas. Eu acho que um ponto também que a gente tem que levar em consideração é que, como o Fernando ressaltou, a Luísa ressaltou, essas políticas na área de saúde voltadas especificamente para o sistema prisional são muito recentes, né? Elas, na verdade, elas eram para ter sido feitas para ontem, né? E a gente observa um intervalo muito grande entre 2003 foi construído um plano, em 2014 foi construída uma política de adesão ainda voluntária dos municípios, e hoje em dia a gente vê uma tendência de crescimento da população prisional e diminuição do efetivo de profissionais para cuidar dessa população. A gente observa essas linhas se cruzando e a gente não vê um horizonte promissor nesse sentido, né? Então, eu acho que quando a gente se coloca aqui também para discutir, né, enquanto trabalhadores aqui, no meu caso e do Fernando, a Luísa também atua no Estado, enquanto profissionais que não estão sendo necessariamente coniventes com a violência que o Estado promove, muitas vezes, mas estamos nos colocando numa posição crítica, eu acho que essa é a posição que todos os trabalhadores deveriam se colocar. Mas não só os trabalhadores, mas como a sociedade, porque a gente esquece muitas vezes que a sociedade é cúmplice de muita violência que acontece no sistema prisional, né? Acho que a gente observa pesquisas recentes que foram feitas sobre a questão do bandido bom e bandido morto, e foi observado que boa parte da sociedade concorda com essa afirmação. Então a gente enxerga, na verdade, o que está acontecendo? Né? Que sociedade é essa? Então eu acho que movimentos, que nem a gente observa como a frente pelo desencarceramento, o abolicionismo penal, né, movimentos de crítica realmente às prisões e de denúncia, são extremamente importantes. Mas a gente tem que parar para ter a seriedade e a lucidez para discutir o que existe atualmente no sistema,
sem buscar que ele simplesmente deixe de existir nesse momento, mas que a gente possa, pelo menos, chegar a níveis aceitáveis de condição de vida dentro desses locais. Então, observo por isso que eu acho tão importante esse espaço, quando eu cito, vamos levar essa discussão para o Jornal Nacional, na verdade eu estou sendo irônico, mas estou levando como que essa discussão tem que ser ampliada. A gente trata a violência como simplesmente uma atração, né, para a sociedade, aquela questão do jornal que está escorrendo sangue, né? Então a gente trata as questões como puramente como midiáticas, a gente vê raramente discussões sérias sobre a questão da violência, baseada em evidências, né, em estudos científicos. Atualmente a gente observa, por outro lado, uma resistência aos estudos científicos, né? A gente observou recentemente um estudo sobre a questão da epidemia de drogas, né? Um estudo do Fiocruz mostrou que não existe epidemia de drogas no Brasil, mas aí veio uma pessoa lá e falou que, eu não acredito nesse estudo, quero que faz outro. Ele passeou por Ipanema numa tarde e chegou à conclusão de que... Então isso é um pouco complicado. Então a gente está lutando contra muitas forças, né? Falar de sistema prisional, trabalhar no sistema prisional, é realmente falar num ambiente, num campo minado, né? Então acho que isso é importante colocar também, quando a gente pensa que as políticas que estão sendo construídas nesse sentido são muito recentes e estão sim sendo ameaçadas, que a Luísa comentou. Eu acho que só para responder a colega também sobre a questão da privatização dos presídios, né? A nossa opinião, eu acho que é contra mesmo. Não vou florear, não. A gente é contra mesmo essa questão da privatização, porque é uma forma, na verdade, de monetarizar a liberdade, né? E de mercantilizar a liberdade, assim. Então, o que a gente tem visto é que, às vezes, a privatização vem como uma resposta, né? Não só no caso da unidade prisional, mas de todas as políticas públicas, né? Como através de uma denúncia da precarização do público, né? Das políticas públicas, etc., que vai aparecer na privatização como uma única saída possível para que esses sistemas comecem a funcionar, né? E que sejam supridos as carências que existem, mas, na prática, a gente percebe que não é bem assim, né? Que existe, né, de fato, uma monetarização desses espaços e um interesse grande do privado de fazer dali uma fonte de renda e uma fonte de lucro, né? Então, a questão dos presídios, a privatização, ela vem numa justificativa de que melhoraria a assistência, de que melhoraria as condições de encarceramento, que diminuiria a violência institucional. Na prática, essas unidades, né, de parceria público-privadas não têm grandes mudanças com relação à questão de violência, né, não trazem cenários muito diferentes do que a gente tem dentro das unidades tradicionais, e ainda tem essa questão, de fato, de ter uma empresa privada ganhando com a liberdade do outro, né? Então, assim, eu estava lendo recentemente um estudo que o preso custa tantos reais para o Estado, né? Para a empresa privada, o valor que o Estado tem que repassar para uma empresa privada que gera o presídio é maior do que o que ele gasta com o preso estadual, né? E para além disso, as PPPs, o contrato das PPPs, elas têm um contrato que diz que durante os próximos 27 anos, se não me engano, as meninas que estão aqui podem saber informar melhor, mas que nos próximos 27 anos essa parceria com o Estado tem que permanecer e que aquelas vagas têm que estar 90% ocupadas. Ou seja, vamos supor que nos próximos 10, 15 anos a gente consegue ter uma revolução sobre o sistema prisional, encarceramento, redução da massa carcerária, ainda assim aquela unidade ali vai ter que ter 90% das vagas delas preenchidas. Ou seja, vão ter que buscar gente para prender, para manter esse contrato e manter uma empresa privada ganhando, né? Então, assim, isso é muito grave. Isso é muito grave. E a gente não pode esquecer que, inclusive, a privação de liberdade, enquanto pena, ela vem aliada ao surgimento do capitalismo, né? Antes do capitalismo, a gente não tinha privação de liberdade enquanto pena, de fato, assim. Então, isso também é um ponto que a gente tem que discutir e ficar muito atento. E acho que essa questão das privatizações é uma coisa que está aparecendo muito nos discursos, que não está aparecendo só dentro do sistema prisional e que vem associado a uma discussão, né, de que o público não funciona, de que o público é muito precarizado, vem acompanhando de uma precarização da situação de trabalho, que é isso, né, que são a falta de agentes públicos para trabalhar, a redução das equipes, sem nenhuma proposta do Estado, né, de complementação dessas equipes, de reestruturação do sistema. Então, a gente está vivendo um momento de questionamento do público, de uma tentativa de precarizar ainda mais o que existe público para a gente justificar a privatização como um caminho possível, né? Então, eu acho que
precisamos ficar muito atentos a esse discurso, não só na privação de liberdade, mas com as políticas públicas como um todo, né? E aí eu vou discordar um pouquinho dos meus colegas da mesa com relação às prisões, porque eu acho assim, né, que de fato a gente tem uma série de discussões hoje. Eu acho que a prisão é uma coisa que a gente acha que está muito fora da nossa vida, porque ela está fora das cidades, né? Às vezes elas estão distantes da cidade, elas estão lá com aqueles muros altos, a gente não sabe o que tem dentro, quem que são essas pessoas, cria uma série de fantasias com relação a isso, mas na verdade a prisão é tão presente dentro da nossa vida, e de uma maneira tão forte, de uma maneira tão natural, que para a gente chega a ser impossível a pensar uma forma de trabalhar a violência, de responsabilização do ato que não seja através da prisão, né? Isso, para fazer esse exercício é muito difícil, mas eu acho que a gente tem algumas alternativas que ainda não foram exploradas, né? Mais de 40% da população privada de liberdade não tem condenação. Então, será que existem alternativas penais para essa população, né? Mais da metade da população privada de liberdade não está presa por crimes de alto potencial ofensivo contra a pessoa, né? Pelo tráfico de drogas. Então, o que a gente pode pensar com relação às drogas, que a gente tem que fazer essa discussão para se discutir sistema prisional e redução da população carcerária, né? A mesma coisa, a gente tem as garantias da LEP, que aí eu concordo perfeitamente, né? Que também fazer essa transição de prisões para não prisões ou para outras formas de responsabilização, né? A gente também passa pelo fortalecimento dos direitos mesmo, que a gente hoje não consegue cumprir dentro desse espaço. Então, concordo com os meninos nesse sentido, que a gente tem também que garantir os direitos previstos na LEP. É também uma forma da gente avançar para uma outra forma de discussão de responsabilização pelo ato infracional, né? E as outras alternativas que a gente tem, como a justiça restaurativa, por exemplo, né? A gente tem que fortalecer essas outras alternativas penais. A questão das mulheres grávidas. Gente, né, assim, sinceramente, não é possível que a gente não pode pensar numa outra alternativa para essas mulheres gestantes e seus filhos, né? Não é possível a gente pensar na prisão domiciliar, né? Em outras alternativas que façam essa responsabilização, né? E acho que o outro ponto que é importante dizer é que discutir as prisões e se elas são relevantes ou não significa abrir mão de uma responsabilização das pessoas que cumprem ato infracional. Implica a gente pensar outras formas de responsabilização dessas pessoas que não seja pela privação de liberdade, que até o momento é o que a gente conhece, mas que não tem dado impacto nenhum, né? Assim, nem para a sociedade, nem para as pessoas que estão lá, que também, né, ficam encarceradas, mas sem ter uma política de ressocialização eficiente, sem ter acesso aos direitos previstos na LEP, né, que também não cria possibilidades para que essa pessoa saia e tenha uma outra forma de inserção social. Uma sociedade que também não quer que ela volte, né, porque é o que a gente está falando dessa mobilização social, né, do bandido bom ao bandido morto, né, né, enfim, né, esses outros apontamentos que o Rodrigo trouxe. Assim. Eu acho que o debate do sistema prisional é sempre muito complexo, muito delicado, mas acho que a gente tem que fortalecer esses espaços mesmo e começar também a pensar em outras alternativas ao sistema penal, assim, né? E o que a gente consegue fazer hoje dentro da estrutura que a gente tem. E só é possível a gente juntar mesmo muitas forças, porque é isso que a gente está falando aqui, né? A gente está num momento mesmo de muita perda de direitos, e que a gente só vai conseguir manter o pouco que a gente conseguiu avançar, apesar, mesmo tendo todos esses questionamentos, se a gente estiver muito junto e muito atuante, né? Acho que é isso. Não ficou tão impactado aqui com a fala. Então, a gente vai só concordar. Mas acho que é isso aí, exatamente. Bom, a gente tem comentários aqui da nossa participação virtual pelo Facebook. Primeiro, 2 comentários. Da Tamara Andrade, ela fala que, infelizmente, a formação do psicólogo ainda é muito escassa quando se trata de políticas públicas e que a faculdade nos limita à psicologia clínica. Concordamos. A Ângela Prata Bernardes disse: nós, enquanto servidores, também adoecemos. Precisamos de melhores condições de trabalho, uma jornada cansativa e desgastante. Eu estava vivenciando. E agora uma pergunta da Divina Ferreira. Ela pergunta: é verdade que a psicologia está saindo da área de saúde? Não sei. É verdade. Não entendi muito bem a pergunta. A psicologia está sendo batalhada para entrar para a área da educação, para a Croton poder transformar o curso de psicologia em EAD.
Eu não acho que ela chegou nesse nível de Tá complexidade. lá no Congresso rodando. Tá lá no Congresso rodando. A gente vai fazer mais uma rodada de perguntas? Ok. Não vou fazer nenhuma pergunta, não. É ser firme. Eu sou abolicionista penal nata. Eu acho que eu já nasci abolicionista penal. E a frente estadual pelo desencarceramento venha para isso mesmo, é para acabar com as prisões. Nós não queremos mais prisões, porque tudo que podia ser feito para que essa coisa funcionasse, nós fizemos. Nada deu certo. Nenhuma das políticas que foram criadas para prisões emplacou. Nada funciona. Prisão mata. Mata quem está preso e mata quem trabalha lá também. Porque os trabalhadores do sistema prisional também suicidam. Então, nós queremos acabar com isso. Nós vamos buscar as penas alternativas, a privação de liberdade, porque se é para prender a pessoa, para ela ser ressocializada, o erro já começa aí. Se afasta a pessoa da sociedade, como você vai ressocializar essas pessoas? As pessoas que estão presas, elas sequer foram socializadas. Elas moravam na periferia, a grande maioria, não tiveram acesso a uma educação de qualidade, não tiveram acesso à saúde, não tiveram acesso à cultura, ao lazer. Elas não conhecem o Estado. O único braço do Estado que elas conhecem é quando a polícia mete o pé na porta e diz: perdeu, você está preso. Então é para isso que nós estamos aqui. Cansados de fazer tantas as coisas. Inclusive já fizemos inúmeros seminários em parceria com essa casa, porque o Conselho Regional de Psicologia é o nosso maior parceiro no nosso seminário. Já publicamos vários livros juntos e nada funcionou. Então nós partimos para isso. Nós queremos mesmo acabar com a prisão. E isso é uma frente nacional que a gente criou, as frentes estaduais, e que está se alastrando mundo afora. A gente não quer prisão mais. Existem outras formas de punir as pessoas sem privadas da liberdade. Nós queremos que responsabilize essas pessoas. E eu vou dar um exemplo bem claro para quem está aqui. Se eu roubo o celular do Herbert, que custou R$1.000, e vou presa, o juiz vai me condenar a 5 anos e 2 meses de prisão. Artigo 155. A pessoa que eles vão gastar no mínimo uns R$30.000 de processo. O celular dele só custava 1.000. Aí eu vou ficar presa no mínimo 1 ano e 4 meses. 1 ano e 2, 1 ano e 4. Aí eles vão pagar um absurdo pelo meu uniforme, pela minha comida, vai pagar um psicólogo para me atender e não vai dar ele a chance de me atender direito, para que ele possa realmente conversar comigo e me fazer repensar as minhas atitudes. Mas o Herbert continua sem o telefone dele. Quando eu sair da prisão, eu vou ter que pagar a multa. Porque as pessoas acham que preso come e bebe de graça. Não, quando ele sair, ele tem que pagar aquela lavagem que é servida para eles. Mas aquele dinheiro também não vai vir para o Herbert. Qual é o interesse que essa sociedade tem que eu fique presa? Ele vai continuar no prejuízo, vai comprar outro celular, outro cara vai roubar o celular dele, ele vai continuar sem celular. E aí os perrelas da vida vão ficar aí ganhando uma fortuna às custas de uma sociedade que não entende o que é prisão. Então a gente precisa discutir muito isso, de acabar mesmo com ela, sabe? A nossa vontade é isso, e eu brigo muito por isso, sabe? É acabar mesmo com isso. Não funciona, não serve, não vale a pena. Rouba o dinheiro da saúde, a prisão rouba o dinheiro da educação, rouba o dinheiro do lazer, sabe? Coisa que podia dar conforto ao trabalhador. O trabalhador fica trabalhando para pagar uma coisa que não funciona, para pagar uma coisa que é contra ele. Então nós precisamos acabar com isso. Eu que acabei de perder o celular, né? Entendo que as prisões funcionam como uma pós-graduação, um mestrado e, quem sabe, até um doutorado do crime. Os presos que eu tive, com os quais eu tive contato, quando saem da prisão, eles saem sabendo muito mais o que fazer ou o que não fazer para essa vida criminal. Ou seja, é uma pós-graduação para o crime nas prisões. Nós temos um exemplo, colega, que o senhor falou aí, Fernandinho Beira-Mar lançando uma grife com os produtos dele, formado em biologia, e me parece que a administração de direito está terminando.
dizendo, eles eram estrategistas, todos três, ele, o Marcola e o Marcinho VP. E aí, pegando essa leva que ele nos trouxe, que a prisão é uma graduação, pós é um doutorado, eu compactuo com esse pensamento da Dona Teresa de que as pessoas não foram nem socializadas enquanto estiveram de fora, não tiveram nenhum direito garantido quanto à educação, saúde, trabalho, lazer, e vão para lá para serem ressocializadas à base de agressão física, alimentação imprópria para consumo. Então, eles vão para dentro da prisão por causa de um delito, por causa do uso da droga, por causa do tráfico, por causa de um furto, mas passam a vivenciar 24 horas de delitos do Estado contra elas. Nós temos o presídio de São Joaquim de Bicas, 2, como está no ranking de denúncias de Minas Gerais. Porque eles fazem, e não é só Bicas, né? A gente acompanha todos os presídios. Eles cometem todos os tipos, inclusive de venda de celular lá dentro, cama. A cama custa, em determinados presídios, R$20 mil, para eles conseguirem dormir no colchão, para eles terem espaço. Então, isso tudo que o Estado faz contra o preso, isso se volta contra ele. E não há qualquer correlação de que quanto mais prisões acontecem, menos violência acontece aqui fora, porque aumentam-se as prisões, aumenta-se a violência aqui fora. E quando fala que na LEP, que a condenação não passa do condenado, isso é um absurdo, uma mentira, falacioso, porque os familiares aqui fora sofrem tão quanto os prisioneiros. Familiar passa por revista vexatória, a maioria das unidades hoje tem body scanner, e aí, quando eles vão passar pelo body, ainda tem um quartinho de revista, que tem que tirar a roupa, agachar várias vezes, mostrar no espelho, levantar as pernas, tem tudo isso, mesmo com body scanner. Então, não há garantia nenhuma de estar num lugar desse, nem para o familiar, nem para o preso, e nem para a sociedade aqui fora, porque a violência que acontece lá dentro, ela reflete aqui fora, da mesma forma. E a sociedade punitivista e vingativa que a gente percebe, ela passa a ser também retalhada por causa dessa violência. Com a fantasia de que a pessoa presa vai diminuir as violências aqui fora. Boa noite, Luísa e Fernanda. Gostei muito da fala também, queria parabenizar vocês, porque a Luísa, ela contextualiza, teoricamente, algumas questões envolvidas, né, na questão da saúde do sistema prisional, e o Fernando, quando ele traz o final, ele contextualiza a nossa prática psíquica, as dificuldades, impasses que a gente tem no dia a dia. Meu nome é Rosane, sou psicóloga do PPP, e aí eu queria saber, quando vocês trazem, né, as questões dos impasses e possibilidades, se vocês têm algum projeto que, assim, para trazer para a gente, exemplo de algum projeto que ocorre dentro da unidade prisional, que vocês acham bacana, né, que é uma forma de enfrentamento, que o profissional está criando alguma alternativa ali, alguma possibilidade de atuação diante do contexto que a gente vive. E quando a gente fala de alternativas, né, outras formas de responsabilizar a pessoa que pratica o ato infracional, se vocês também podem trazer exemplos de outras, né, alternativas que hoje a sociedade tem adotado. Boa noite. Eu queria saber a opinião da banca de como a visão de ser do sujeito impacta na prática. Porque eu acho que, como parte de teorias de base diferentes, o que será encontrado será diferente. Ao ter uma visão mais psicossocial, ao ter uma visão mais de PCC, igual a gente falou, vai ser uma prática diferente, que vai ter resultado diferente. E qual teoria que
acho que orna melhor com o âmbito jurídico, né, que está sendo debatido aqui. Antes de passar a palavra para eles aqui, queria só fazer um comentário, mas aí é uma opinião pessoal. Se eu estiver falando bobagem, tudo bem. Mas as únicas duas coisas que me incomodam nesse movimento do desencarceramento, acho que essa questão de prisões, pelo menos eu acho que entre as pessoas minimamente sensatas, acho que ninguém é a favor das prisões. Pelo menos eu não sou. Né? E as pessoas que eu convivo, graças a Deus, também não são. Tem muita gente que é. Né? Mas eu acho que a única coisa que me incomoda, primeiro, mas aí é falta de conhecimento mesmo, é saber quais são as alternativas propostas para crimes violentos. É uma questão que eu fico, justamente por a gente sabe que a grande minoria que está no sistema prisional são por crimes violentos, a gente sabe disso, mas me incomoda ainda pensar quais seriam as alternativas possíveis para lidar com esses crimes. E a outra questão é que eu acho que quando a gente coloca o sistema prisional como uma coisa que tem que ser eliminada, a gente tem que tomar cuidado ao abordar o assunto com as pessoas que vivem do sistema prisional. Né? Porque a gente tem cerca de mais de 16, 20 mil servidores trabalhando, e eu vou dizer assim, da minha impressão do discurso, né? Não estou falando que vocês fazem isso, falando da impressão do discurso, que eu acho que que acaba não levando em conta o trabalho que essas pessoas exercem nesses locais, o esforço que elas fazem para fazer um trabalho bem feito. E a gente que trabalha, e conhece muita gente que trabalha no sistema, a gente vê que, às vezes, quando a gente fala de acabar com as prisões, isso pode chegar com uma ideia de que a gente está desvalorizando totalmente o trabalho que as pessoas fazem. Falando que como esse discurso pode chegar nas pessoas, né? Então, esses são só os meus dois incômodos com essa questão, mas concordo em gênero, número e grau com o que a Luísa falou sobre a questão das prisões. Acho que elas não deveriam realmente existir. Me fica a dúvida dos crimes violentos, realmente. E também 10% dos crimes são resolvidos pela polícia. Mas vou deixar, então, para os comentários perguntas. Das primeiras clínicas, eu vou deixar o Fernando, que tem mais experiência. Porque eu sou bem da psicologia social, então minha percepção, meu contato com o sistema prisional é muito voltado mesmo para uma percepção mais crítica mesmo, né? Sócio-histórica, de outros determinantes que estão dentro da sustentação. E com relação às alternativas do sistema penal, eu estou engatinhando ainda nessa coisa do abolicionismo, né, e dessas outras discussões, mas o que eu tenho visto muito é, por exemplo, a justiça restaurativa como um caminho possível, né? Então, pegando o que a dona Tereza falou ali, o sistema penal, além dele ser muito caro, né, para se manter, ele tem um pouco impacto social em termos de uma restauração, né, assim, do ato que foi cometido. E a justiça restaurativa, ela vem trazer um pouco desse princípio, né, de uma responsabilização também através de uma restauração daquele dano que foi causado, né. O que eu acho que é bem mais interessante, assim, desse ponto de vista. Eu escutei algumas experiências já que aconteceram, às vezes até numa escala menor, em que teve um ciclo, né, entre a pessoa que foi ofendida e a pessoa que cometeu o ato, e que se chegou a uma mediação, né, de uma forma de restauração desse dano que não envolvia prisão, ainda que para crimes de grande potencial ofensivo a pessoas. Então, acho que é um ponto que pode ser trabalhado, e acho que o pessoal pode contribuir também com essa questão do debate, né? Qual foi a outra pergunta? Foi das questões clínicas, né, que eu vou deixar para o Fernando. Das práticas. Das práticas. Vocês conhecem alguma prática dentro da unidade prisional que tem sido positiva, diante do contexto que a gente está? Dentro das unidades prisionais, eu não tenho conhecimento. O sistema socioeducativo começou a fazer uma discussão referente à restauração de danos,
teve uma capacitação dos profissionais, se não me engano, dentro dessa lógica, né, da restauração, da justiça restaurativa e da aplicação de algumas metodologias para se solucionar conflitos internos também entre os próprios adolescentes. Então, eu estudei algumas práticas, por exemplo, de conflitos que tinham entre um agente e o adolescente que estava cumprindo medida socioeducativa, né, uma situação, um evento de segurança que aconteceu e que foi possível ser mediado através dessa metodologia da justiça restaurativa, que é basicamente você escutar, né, ambos os lados e promover mesmo o diálogo a partir do evento que aconteceu. Assim. Eu ainda tenho pouco conhecimento nisso, mas foram algumas histórias que eu escutei como uma possibilidade. Acho que a gente precisa se aprofundar e pensar essas outras alternativas, né? E além disso, as questões que a gente já levantou, assim, né, de repensar a questão dos presos provisórios, né, de pensar outras alternativas penais também para alguns crimes que não seja a questão da privação de liberdade, né, o que a gente consegue construir também diante disso. Acho que a medida de segurança também é um exemplo, a gente falou pouco dela aqui, né, mas ela também parte de uma compreensão de que aquela pessoa, né, que cometeu o ato infracional em decorrência de um transtorno mental, ela precisa de um atendimento. Então, né, a gente se questiona por que esse atendimento então tem que acontecer dentro da lógica da segurança, né, dentro da lógica do sistema prisional. Por que não pode ser pensado numa medida que seja de um acompanhamento, né, de tratamento dentro do equipamento do SUS, dentro das redes substitutivas, né? Por que a gente precisa construir uma unidade específica no tratamento e associar esse tratamento ao cumprimento de pena, né? Se o que a gente está falando é de um direito ao acesso à saúde, de um quadro de saúde específico que naquele momento não estava sendo cuidado, né, e que levou ao ato infracional. Acho que isso é uma outra coisa para a gente discutir, inclusive dentro do campo da psi mesmo, né? Acho que é isso. Muito bem. Quanto às alternativas propostas, eu acredito numa necessidade de uma reinvenção do profissional da psicologia, saindo desse modelo do consultório particular e trabalhando com os grupos dentro das unidades prisionais. Porque quando a gente para pensar no quantitativo de presos, no quantitativo e a relação, né, do quantitativo de profissionais, é impossível que a gente consiga atender toda a demanda de atendimento com acompanhamentos particulares, com atendimentos particulares. Portanto, eu acho que o grupo ele aparece aí como uma possível solução, no caso da psicologia, para o atendimento das presas e dos presos. Em relação às abordagens, eu penso na contribuição que cada uma das abordagens ela pode dar, também privilegiando o atendimento em grupo, né? Então, eu bato novamente nessa tecla. As abordagens, independente da abordagem que vai ser trabalhada, eu entendo muito mais no retorno. Você vê, por exemplo, o fruto do seu trabalho acontecendo, os pacientes tendo essa mudança, se implicando muito mais na relação que é estabelecida com o profissional do que propriamente num tipo de abordagem que seria melhor do que a outra, né? E quando você trabalha em grupo, há essa possibilidade de identificação dos presos, das presas, com as situações que eles vivem, né, no seu cotidiano, e entendo que seria muito mais efetivo e traria mais efeitos dentro do sistema. Seria isso. Tem mais coisa na internet ou ainda não? Não? Ok. Bom, queria fazer só um último comentário em relação a essa questão da abordagem. Eu acho que muitas vezes, pela precariedade que a gente tem de condições de trabalho, de déficit de profissionais, muitas vezes essa questão é muito pouco discutida, né, Fernando? Na nossa própria comissão, às vezes a gente tem muito pouco espaço para discutir essa questão de utilizar uma abordagem psicanalítica, uma abordagem comportamental, uma outra abordagem mais sócio-histórica. A gente tem muito pouco espaço para discutir isso, porque os desafios da realidade ali acabam se impondo e a gente tem muito pouco
a gente tem muita pouca oportunidade também de dar seguimento, né? Tem unidades prisionais que realmente as pessoas veem as pessoas privadas de liberdade de 6 em 6 meses, né? Uma vez no ano, ou vê uma vez e nunca mais vê. Né? E já tem outras unidades prisionais que realmente conseguem fazer um mínimo acompanhamento, não o que aconteceria aqui fora, né? Como o profissional deseja, mas muito bom em relação a outras que não tem nenhum. Né? Então, essa questão da abordagem acaba ficando muito apagada, muitas vezes. Fica mais no sentido de conseguir, pelo menos, atender aquela pessoa. E, pelo menos, fazer um atendimento que demore mais de 20 minutos. Ou 30 minutos, né? Mas isso aí são as particularidades mesmo, né? Da realidade. Você quer fazer mais alguma colocação? Pode, claro. Gente, só agradecer muito o Rodrigo e o Fernando também pelo convite, pela parceria, né, para a gente discutir isso. Para mim é muito bom estar com vocês aqui nessa mesa, a gente sempre aprende muito e é uma parceria que a gente leva também para o cotidiano do trabalho, né? E agradecer a todo mundo também que participou. E aproveitar, só deixar uma dica cultural, só para aproveitar o momento. Está em cartaz em Belo Horizonte, acho que... enfim, né, a gente transita por vários espaços, um dos espaços que eu transito além da psicologia e das políticas de saúde é também teatro, né? E nesses espaços eu descobri uma peça que se chama Banho de Sol, que traz a experiência de oficinas que foram realizadas por 4 professoras de teatro dentro de uma unidade prisional feminina aqui de Belo Horizonte. E elas vêm trazer um pouco dessa experiência. Foi um trabalho muito bonito que foi realizado durante um ano, que infelizmente não foi possível de continuar, né? Porque a gente sabe que o sistema também não dá conta de acolher coisas que mudam muito as pessoas por um tempo muito grande, né? Quando a gente fala de um sistema, né, que controla, enfim, né? Mas acho que vale muito a pena quem não assistiu conhecer essa peça. Acho que é uma forma de se aproximar um pouco mais da unidade prisional, da realidade do sistema, começar também a avançar, né, a desmistificar um pouco o que tem dentro do sistema prisional. Porque quando a gente vai até as unidades, né, as pessoas às vezes ficam muito receosas, como eu falei, né, um espaço cheio de fantasias, de muitos mitos, mas quando a gente entra lá, a gente não encontra ninguém diferente do que eu, do que vocês, né, pessoas que têm uma história, que têm família, que têm uma música preferida, né, que têm saudade, que são pessoas como nós, assim, né, e que naquele momento estão cumprindo uma pena. Então, acho que vale a pena, quem quiser conhecer e assistir essa peça, tá esse fim de semana, de sexta a domingo, sempre às 7 horas, no CCBB. É um trabalho muito bonito e que propõe muito esse lado mesmo da empatia, para a gente também começar a ver o sistema prisional de uma maneira, né, mais humanizada mesmo, né? Entendendo que quem está ali são pessoas como eu, como você, e que a gente precisa pensar alternativas mais viáveis para que elas possam também se reestruturar, né, e de fato se inserir socialmente, né, como todos nós. Né, uma sociedade que caiba todos e todas, realmente. Né? Então fica o convite, quem quiser ir, eu vou estar lá no sábado. A peça é maravilhosa. É linda, né? Eu também quero agradecer aos colegas, dizer mais uma vez a minha admiração pelo prazer de rever Luísa. E quero pedir desculpas, eu não sei se ainda está na transmissão, mas pedir desculpas a vocês pelas dificuldades técnicas que eu apresentei aqui. Eu não vou me justificar, mas eu entendo que certamente essa mesa merecia muito mais e que eu não tive condição de apresentar isso a vocês. Peço desculpas pelos meus colegas do sistema prisional e é isso. A mesa estava excelente. Só para encerrar, eu vou falar que o Fernando está totalmente errado. Também acho. Vou Mas a agradecer. profissional é coletiva, né, gente? Ela é mais de perguntas do que de respostas, ela é da troca, né? Bom, só para a gente encerrar, então, eu queria agradecer muito o convite do CRP também para estar mediando essa mesa, que eu acho fundamental a importância. Agradecer a Luísa, agradecer o Fernando, agradecer o pessoal que veio, que contribuiu, agradecer o pessoal que veio falar pelo fim das prisões, quando a gente está falando sobre, talvez, será que dá para garantir saúde dentro delas? Né? E a gente não chega a conclusões muito animadoras,
Então, acho que a gente tem que ter posições divergentes mesmo, porque, como a Luísa falou, é um campo com mais perguntas e mais críticas do que respostas prontas, né? Então, acho que é fundamental que a gente esteja aberto a pensar a abolição delas, né? Porque senão a gente não pode pensar nem em trabalhar o que tem hoje, né? Até nessa questão mesmo da saúde, porque os presídios exigem que a gente leve a receita para entrar com remédio, sendo que isso aí está induzindo as pessoas a comprarem receita para poder conseguir levar um remédio para o seu familiar. E aí, como que a gente vai garantir essa receita com a pessoa privada de liberdade? E aí, quando a gente leva que seja um remédio para dor, um remédio para que já tinha o costume de usufruir, com essa receita. Então, está induzindo outro delito aqui fora. Então, acho um equívoco muito grande do presídio, já que não dá conta dos seus 2.300 presos numa unidade da Dutra, da Durumon, por exemplo, lá da PPP, e aí exige que leve a receita para poder entrar com o remédio. E o Estado deveria dar esse medicamento para eles. Acionar o Ministério Público, fazer denúncia. Não, isso não adianta não, meu filho, você é velho, nós temos que acabar com a visão. Outro dia eu vi uma definição muito boa para poder caracterizar os tempos que a gente vive, falando que nós vivemos tempos bizarros. Né? Então, eu queria agradecer por todo mundo que está lutando contra tudo de errado que está por aí, contra as injustiças, que eu acho que só quem passa pelo sistema prisional e tem contato com ele, vê a injustiça e a desigualdade. Fora a medicação coletiva, vivenciar, dom né, para todo mundo, esperidona para todo mundo dormir, ficar calminho, e aí outros problemas de saúde neles. Por exemplo, nós tivemos uma Amazônia, pessoas que estavam fazendo visita dos presos, foram mortas lá, entre eles mesmos, lá e por isso mesmo. Então, quer dizer, é hora de repensar esse governo que nós falamos. E um visitante morreu. Hein? Um visitante morreu. Eles Foi uma guerra da própria pátria. Eles estavam fazendo visita lá, fazendo visitas aos presos que estavam lá. Eles não entraram no embate das quadrilhas, porém, a família foi visitar as pessoas no dia da visita. Por isso que... As pessoas foram visitar, houve um racha ali dos comandos de lá, e eles se mataram entre si, e essas mortes são fomentadas pelo próprio Estado, que percebe esses rachas dentro das unidades prisionais, mas que quer isso mesmo, um mata o outro, que diminui para mim, eu não preciso matar, não preciso indenizar, não preciso fazer nada. E aí não separa essas quadrilhas e aí pronto. Como votou nesse governo aí, vamos aumentar, né? Vamos botar no Marcos, o presidente, que ele é extremamente inteligente, tem um poder de administração muito grande, vai dar tudo certo. Libera a maconha, deixa o povo fumar de boa. É real, libera a maconha, deixa o povo fumar de boa. 60% dos presos vão para a rua. Acaba com o tráfico. Deixa de ser Curva-se a maconha com todos os males do mundo. Só criar prisão agrícola na época. Não criar nenhuma prisão. Se criar prisão agrícola, nós vamos plantar maconha nela. Gente, só para a gente fechar, queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente pela internet também, para a gente encerrar a transmissão. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Viu? Obrigada, gente.